Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Dando continuidade às nossas aulas de análise combinatória, nós vamos estudar agora um caso especial, um agrupamento especial dentro da análise combinatória, chamado de combinação. Então você deve ter estudado as aulas anteriores, deve estar lembrado que combinação é um agrupamento onde a troca de posição não interfere no resultado. Então, quando você pega os elementos que vão formar o agrupamento, você troca eles de posição e eles continuam formando o mesmo agrupamento, então você tem um exercício, um exemplo clássico de combinação. Vamos ver alguns exemplos que são frequentes em questões. Então vamos lá. Na combinação, a troca de posição não altera o agrupamento. Exemplo: o casal formado por Maria e José é o mesmo formado por José e Maria. Então, problemas que falarem comissões de pessoas são problemas de combinação. Nas aulas presenciais a gente brinca assim: comissão é combinação. Por que problema de comissão é combinação? Porque vamos supor que você tenha um grupo formado pelo João, pela Maria e pela Paula. Então, digamos que essas três pessoas resolvam viajar juntas. Se você trocar a posição, você disser assim: olha, a Maria, a Paula e o João foram viajar. A troca de posição entre eles continuou sendo o mesmo agrupamento. Então, quando eu trabalho com comissões de pessoas, e é muito comum aparecer isso no texto do exercício, quantas comissões podemos formar? A palavra comissão já indica que é um problema de combinação. Fica ligado nisso. Segundo caso típico de problema de combinação é quando você trabalha com figuras geométricas. Por exemplo, eu estou desenhando aqui uma reta passando pelos pontos A e B. Se você disser reta AB, é o mesmo caso que dizer reta BA. Reta B, reta BA. Isso acontece também com figuras geométricas, do tipo triângulo. Quando você fala triângulo ABC, é o mesmo triângulo BCA. Quadriláteros, pentágonos, hexágonos, circunferência. Quando eu trabalho com figuras geométricas, eu estou trabalhando com combinação. Perfeito? Um terceiro exemplo. Você vai numa casa de sucos e pede para o cara: olha, eu quero um suco de abacaxi com hortelã. Se você mudar a sequência das palavras, se você disser eu quero um suco de hortelã com abacaxi, você estará pedindo o mesmo suco. Então, falar hortelã-abacaxi ou abacaxi com hortelã, você está se referindo ao mesmo suco. Isso é um problema de combinação. Perfeito? Um caso bem legal, um caso que está bem associado ao nosso dia a dia. É a história da Mega Sena. Veja como é que a coisa funciona. Na Mega Sena, você tem 60 dezenas
disponíveis. Tanto que quando você for preencher o cartão da Mega Sena, você vai encontrar desde a 01 até a 60. Muito bem. Dessas 60 dezenas disponíveis, você vai escolher 6 delas. Ok? Muito bem. Quando ocorre o sorteio da Mega Sena, lá no sorteio, digamos que tenham sido sorteadas as dezenas 15, 05, 60, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5 e 14. Então, a ordem das dezenas sorteadas foram 15, 5, 60, 19, 23, 14. Porém, a Caixa Econômica, quando ela divulga o resultado, ela divulga na sequência em que as dezenas ocorreram, mas também, para facilitar a conferência, ela coloca as dezenas em ordem crescente. 5, 14, 15, 19, 23, 60. Ou seja, eu troquei as dezenas de posição, mas o resultado continua sendo o mesmo. O ganhador ou os ganhadores são aqueles que têm marcado no cartão a dezena 5, 14, 15, 19, 23, 60. Então, o sorteio da Mega Sena, a quantidade de resultados possíveis, a quantidade de apostas que nós podemos formar é calculada através de uma combinação de 60 dezenas escolhidas 6 a 6. Então é isso que é importante você perceber. Problema de combinação são problemas onde a troca de posição dos elementos não altera o resultado. Normalmente são problemas de comissões de pessoas, são problemas que envolvem figuras geométricas, são problemas que envolvem o resultado da Mega Sena. Perfeito? Muito bem. Nós vamos pegar um primeiro exercício e ver como é que se dá o cálculo da combinação. A questão primeira que nós trazemos diz assim: você tem um grupo de 5 pessoas, você quer formar um grupo com 5 pessoas, então eu quero formar um grupo, ou seja, um agrupamento com 5 pessoas. E essas 5 pessoas serão escolhidas através de um grupo contendo 8 rapazes e 4 moças. Então, você dispõe de um grupo de 8 rapazes e 4 moças e quer, com esse grupo, escolher 5. Então, você quer escolher 5. A primeira perguntinha coloca o seguinte: quantas comissões de 5 pessoas podemos formar com 8 rapazes e 4 moças, de modo que, na letra A, tenhamos 2 moças? Ou seja, das 5 pessoas escolhidas, 3, 4, 5, ele exige a presença de 2 moças. Então, das 5 pessoas, ele exige a presença de 2 moças. Consequentemente, as demais serão preenchidas por rapazes.
Muito bem. Para você que está vendo o exercício pela primeira vez, deve estar ligado na palavra comissão. Quantas comissões? Ao falar comissões, ele está dizendo a você que a ordem dessas pessoas não interfere no resultado. Quando você forma um grupo de pessoas para fazer, por exemplo, reclamar de alguém na empresa, na direção da empresa, quando você forma um grupo de pessoas, a ordem dessas pessoas não altera o resultado. Então, quando o exercício fala em comissões com 5 pessoas, ele já está definindo para você que é um problema de combinação. Perfeito? Muito bem. Então, vamos ver como é que a gente faria essa questão. Essas 2 casas aqui vão ser preenchidas para mulheres, ou por mulheres. Quantas mulheres nós dispomos? De 4. Então, nós dizemos assim, essas 2 casas serão feitas uma combinação de 4, porque o total de mulheres são 4, para as 2 casas. Então, nós falamos que é uma combinação de 4, 2 a 2. Muito bem. Já o grupo de rapazes são 8 rapazes, uma combinação de 8, para preencher 3 vagas. Então é uma combinação de 4, 2 a 2 e uma combinação de 8, 3 a 3. Perfeito? Muito bem. Como nós estamos iniciando o cálculo da combinação, vamos demonstrar como é que se faz para calcular esse valor aqui. A combinação de 4, 2 a 2. Ok? Então nós fazemos assim, ó. Presta bem atenção. Existe uma fórmula matemática para fazer esse cálculo, mas eu evito a aplicação da fórmula. Eu vou te colocar uma regrinha prática. A gente diz assim, ó. Se coloca um traço de fração e tu vai fazer da seguinte maneira. Tu vai descer 2 casas a partir do número 4. Contando com o 4, você vai descer 2 casas. Então, 4 é a primeira casa. Como eu vou descer, a próxima casa é o 3. Então, se eu vou descer 2 casas a partir do 4, é 4 vezes 3. E o resultado, você divide pelo fatorial desse número aqui, ó. Então, você desce 2 casas a partir do 4, 4 vezes 3, dividido pelo fatorial de 2. 4 vezes 3 é 12. Fatorial de 2 é 2. Então, 12 dividido por 2 vai me dar 6. Então, essa primeira parte aqui corresponde ao valor 6. Muito bem. Agora vamos calcular a combinação de 8, 3 a 3. Vamos ver como é que se faz o cálculo da combinação de 8, 3 a 3. Então, mais uma vez, coloco o traço de fração. Eu vou descer 3 casas a partir do 8. Contando o 8, eu desço 3 casas. Então, seria 8, 7, 6. 8, 7, 6. Desci 3 casas a partir do 8. 8, 7, 6. Dividido pelo fatorial do 3. Então, na combinação, sempre vai haver essa divisão. Ora, acontece que fatorial de 3 também é 6. Fatorial de 3 é 3, 2, 1, que é 6. Aí você simplifica esse 6 com esse 6. 8 vezes 7 vai me dar 56. Então, esse resultado aqui, ó, vale 56. E agora eu vou multiplicar o 6 pelo 56. Por quê? Porque o problema diz que tem que ser
2 moças e 3 rapazes. Lembre-se que na análise combinatória, o E representa multiplicação. Então, são 6 vezes 56. 6 vezes 6, 36. 336. Então, com um grupo de 8 rapazes e 4 moças, eu posso formar 336 comissões, todas elas contendo 2 moças. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para o caso da letra B, que não parece, mas tem uma diferença sutil entre o caso B e o caso A. Porque no caso da letra B, ele coloca pelo menos 2 moças. E quando eu falo pelo menos 2 moças, eu não excluo a possibilidade de serem mais moças. Então, o que nós temos que fazer agora? Agora começou um novo problema. Apesar dos valores serem os mesmos, mas começou um novo problema. Quando ele fala pelo menos 2 moças, ele está me abrindo a seguinte opção: moça, moça, rapaz, rapaz, rapaz. Segunda opção: moça, 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 rapaz e rapaz. E terceira opção: moça, 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 moça e rapaz. E por que nós paramos aqui? Porque ele informou que nós temos apenas 4 moças. Não tem como formar um grupo de 5 moças. Como eu tenho várias possibilidades, o que eu devo fazer? Eu devo calcular cada uma das possibilidades, ela vai me dar um resultado, e depois, no final, a gente vai discutir o que fazer com esses resultados. Então vamos lá. Esse primeiro caso a gente, inclusive, já fez, né? São 4 moças preenchendo 2 vagas. Combinação de 4, 2 a 2. São 8 rapazes preenchendo 3 vagas. Combinação de 8, 3 a 3. Nós já vimos no caso anterior que isso aqui vai dar 6 vezes 56, que são 336 possibilidades. Ok? Muito bem. Agora vamos para esse caso P2. São 4 moças para 3 vagas. Combinação de 4, 3 a 3. São 8 rapazes para 2 vagas. Combinação de 8, 2 a 2. Perfeito? Muito bem. O que eu faço com os resultados? Eu multiplico. Então, vamos calcular separadamente esse valor e esse valor. Vamos aplicar a nossa regrinha prática, né? Eu quero calcular a combinação de 4, 3 a 3. Então, eu coloco o traço de fração. Vou descer 3 casas a partir do 4. Então, é 4, 3, 2. 1, 2, 3 casas. Dividido pelo fatorial de 3. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 dividido por 6, que é o fatorial de 3. Isso aqui dá 4. Então, esse primeiro valor aqui é 4. Vezes. Vamos calcular a combinação de 8, 2 a 2. Desço 2 a partir do 8. 8, 7. 2 casas. Dividido pelo fatorial de 2. 8 vezes 7, 56. Dividido por 2, dá 28. Então, é 4 vezes o 28. 8 vezes 4, 32. Vão 3. 4 vezes 2, 8. E 3, 11. Então, isso aqui dá um total de 112 agrupamentos. E por último,
o terceiro caso, que são 4 mulheres. Então, é uma combinação de 4, 4 a 4. E apenas um rapaz. Combinação de 8, 1 a 1. 4 mulheres para 4 vagas, 8 rapazes para 1 vaga. Então, vamos lá, calculando agora. A combinação de 4, 4 a 4. A regra diz assim: desça 4 casas a partir do 4, dividido pelo fatorial de 4. Ora, isso aqui vai dar 24 sobre 24, porque fatorial de 4 é 24. Então, isso aqui dá 1. Vezes. Vamos calcular agora a combinação de 8, 1 a 1. Desce uma casa a partir do 8. É o próprio 8. Dividido pelo fatorial de 1, que é 1. Então, isso aqui vai me dar 8. 8 vezes 1, 8. Bom, agora o que eu faço com esses resultados? Isso é muito importante. Nós estamos multiplicando aqui porque são moças e rapazes. Moças e rapazes. Moça e rapazes. Moça e rapaz. Então, quando é e, eu multiplico. Agora, eu tenho essa possibilidade ou essa possibilidade ou essa possibilidade. Então, eu tenho um conjunto de 3 possibilidades. P1 ou P2 ou P3. Quando o conectivo é ou, eu somo os resultados. Então, eu tenho que fazer a soma desses valores. 112 com mais 8, 120. Então, seria 336 somado com 120. 6, 5, 4. Isso quer dizer, então, que eu posso formar 456 comissões e todas elas terão pelo menos 2 moças. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4. Perfeito? Então, esse é um caso muito importante de agrupamento chamado de combinação. Quando a posição dos elementos não interfere no resultado. E a maneira prática que se tem de calcular a combinação, sem o uso daquela fórmula, seria exatamente essa, né? Você desce 3 casas a partir do 4, divide pelo fatorial de 3. Desce 2 a partir do 8, divide pelo fatorial de 2. Se você souber aplicar a fórmula da combinação, fica à vontade, tá? Em time que ganha, não se mexe. Sempre digo assim, a forma mais fácil de resolver um problema é a forma que você sabe. Se você pegar essa questão e souber resolver de um outro modo, por um outro caminho, fique à vontade. A gente está apresentando opções diferentes para que você consiga chegar no resultado. Perfeito? Na nossa próxima aula, nós vamos resolver uma série de exercícios só envolvendo combinação. Ok? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.